Seja com eles, Deus, dá-lhes forças para suportar os dias maus. Paizinho, nós te pedimos também a nós, Deus, traga a revelação do teu querer, da tua vontade às nossas vidas essa noite. Paizinho, que essa palavra que acabou de ser lida deixe de ser apenas uma palavra escrita, apenas uma palavra lida, se transforme, Deus, vida, se transforme em revelação aos nossos corações essa noite. Paizinho, eu quero trazer cativa cada mente que aqui está essa noite ao teu senhorio, para ouvir, para entender e para praticar a tua santa palavra. E desde já, por aí, que Satanás roube essa semente que está sendo plantada nesses corações. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que concordam e recebem, digam amém. Amém. Podeis aceitar em nome do Senhor Jesus. Amados, quando o pastor César me ligou, passou o tema dessa ministração de hoje, a família em busca da dracma perdida, e eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus para que Ele pudesse nos falar algo a respeito desse texto. E é interessante nós notarmos que essa parábola que Jesus conta, a parábola da dracma perdida, ela está em meio a duas outras parábolas nesse mesmo capítulo. Primeira parábola, a parábola da centésima ovelha. Jesus conta que havia um pastor de ovelhas que possuía 100 ovelhas e levou-as para o aprisco, e ao contar todas, havia apenas 99. E ele então deixa as 99 ali no aprisco e vai atrás da ovelha que se havia perdido. Tem uma canção aqui que eu acho que ninguém deve conhecer aqui, mas é nova, esses dias aí, que era assim: eram 100 ovelhas. Ninguém conhece, né? Que é lançamento, gente. Eu acho que os irmãos ainda não escutaram essa canção ainda. Mas nos fala justamente dessa centésima ovelha que o pastor foi em busca. E a última parábola que Jesus conta aqui é do filho esbanjador, do filho gastador, do filho pródigo, que pediu a herança ali para o seu pai e foi gastar em outro país, foi gastar em outra terra tudo aquilo que o pai havia conquistado durante anos. E é interessante nós notarmos que as três parábolas falam a respeito de perda. As três parábolas falam a respeito de algo que se perdeu e que se desejava muito encontrar. Da centésima ovelha que havia se perdido, da dracma que havia se perdido e do filho pródigo, que de certa forma havia também se perdido do seu caminho. Só que é interessante, se nós parássemos para analisar a primeira e a terceira parábola, nos remetem a coisas que nós perdemos longe, nos remetem a coisas distantes, a ovelha aqui, ela se perde longe do aprisco, o filho também se perde em outra terra. Só que diferentemente dessas duas parábolas, na parábola da dracma perdida, a dracma é perdida dentro de casa. Dentro de casa. Isso nos remete aos valores, aos princípios que muitas vezes nós perdemos no lar, que muitas vezes nós perdemos na família, que muitas vezes, devido a alguma distração, devido à correria do dia a dia, devido a esse mundo frenético que nós vivemos hoje, nós vamos deixando se enveredar e acabamos perdendo essa décima dracma. É interessante nós notarmos nesse contexto que às vezes nós, analisando os nossos olhos de hoje, parece algo irracional, aquela mulher ter ficado tão desesperada por uma única moeda que ela havia perdido, mas se nós analisarmos o contexto brasileiro, por exemplo, qual a moeda de maior valor que nós possuímos aqui? Não, de moeda mesmo. R$1, O que dá para fazer com R$1 aí? Comprar umas 5 balinhas? Uns 2 babalu? Dá para fazer pouca coisa. Então, às vezes, nós temos a tendência de olhar para essa décima dracma e pensar que era algo desprezível, assim como R$1. Amados, uma dracma tinha o mesmo valor de 1 denário.
de serviço. Esse era o valor que uma dracma possuía. Talvez, se nós fôssemos facilitar os cálculos aqui nos nossos dias hoje, seria uma nota de R$50. Se alguém que perdesse uma moedinha de R$1 aí dentro de casa ia ficar procurando, muito difícil, né? Você ia deixar para lá. Mas se você perdesse uma nota de R$50 dentro de casa, já é um caso a se pensar, né? R$50, a gente vai procurar com diligência, a gente vai vasculhar a casa até achar aqueles R$50. Só que o mais interessante, amados, é que além desse valor monetário, além desse valor financeiro que essa dracma possuía, ela possuía um valor simbólico imensuravelmente maior do que simplesmente o valor financeiro que ela possuía. As mulheres, quando elas eram desposadas, quando elas estavam noivas ali nos tempos de Jesus, o noivo dava de presente, como assim como nós damos hoje uma aliança de noivado, um anel de noivado para a noiva. Também nos tempos de Jesus havia um presente. E o presente era um colar que se usava na testa, e esse colar tinha 10 dracmas que eram presas nesse colar. E o símbolo desse colar simbolizava que aquela mulher estava desposada de um homem. E essa confiança de um noivo entregar essas 10 dracmas, esse presente valioso para essa noiva. A noiva deveria guardar diligentemente aquelas dracmas. Deveria guardar aquele colar de forma, assim como a noiva hoje guarda, a sua aliança de noivado. Imagine você chegar a perder a aliança. Fica uma situação complicada, não é? Naquela época também, quando uma mulher perdia uma dessas dracmas, ela estava numa situação difícil. Era como se ela tivesse perdido a aliança de casamento. Só que para nós analisarmos nesse contexto de família, nós vemos que essa mulher, ela não perdeu as 10 dracmas, perdeu apenas uma. Muitas vezes nós não perdemos todas as coisas do nosso lar, mas quando nós perdemos uma, já faz uma falta enorme. Muitas vezes nós perdemos a dracma do respeito, nós perdemos a dracma da comunhão, perdemos a dracma da santidade, perdemos a dracma do amor, perdemos a dracma do companheirismo, perdemos a dracma da fidelidade. Nós temos tantas dracmas dentro de uma família que poderiam ser mencionadas. E essa noite nós vamos aprender, juntamente com essa mulher, como recuperar a dracma perdida. Eu vejo aqui que essa mulher deu alguns passos, o pastor até adiantou aqui no começo, na abertura do culto. Essa mulher teve 3 atitudes que eu creio que foram fundamentais para que ela pudesse encontrar a dracma perdida. Primeira, ela acendeu o quê? Acendeu a luz. Naquela época não tinha luz, interruptor igual hoje, é fácil, né? Era tudo na candeia. Ela foi lá, pegou um azeite, acendeu a candeia e foi vasculhar. As casas na Palestina eram casas escuras, fechadas, não tinha tanta luminosidade como nós temos nos nossos dias hoje. Não era tão fácil, não precisava de uma lamparina ali, de uma candeia, para poder enxergar melhor. Segunda atitude que aquela mulher deu: varreu a casa. Só que infelizmente, amados, naquela época não tinha cerâmica assim, naquela época não tinha cimento, aquele cimento queimado, não tinha porcelanato, não tinha nada disso. Não sei se alguém que já entrou em uma casa de chão batido, alguém já entrou? Como é que é? É fácil não ter varridinha? É complicado, né? Se perder, cair alguma coisinha lá, baixar no chão, cai o brinco, tem que entregar para Jesus, né? Essa era a dificuldade, amado. O chão era batido, tinha terra. Aquela mulher teve que varrer com cuidado ali, peneirar aquela terra para conseguir achar aquela dracma. E nós vemos por fim o último passo que aquela mulher deu:
buscar com diligência. E nós vamos trazer esses 3 passos para nós, nos nossos dias. Nós podemos entender o acender a candeia, acender a luz, acender a lâmpada, com alguns princípios. Primeiro, nós vemos a palavra de Deus, a palavra do Senhor, como lâmpada. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos que entender que a palavra do Senhor é a luz. Se você perdeu alguma dracma, amado, dentro da sua família, no seu casamento, na sua relação com os seus filhos, na sua relação com os seus pais, com quem quer que seja, acenda a luz, acenda a palavra do Senhor no seu lar. Tenha o hábito de ler diariamente a palavra de Deus, não só quando você vem nos cultos, não. Você acredita, pastor? Eu acho que aqui não deve ter crentes não, mas na minha igreja tem uns crentes lá que só lê a Bíblia na hora que o pastor fala: irmãos, vamos ficar de pé, vamos abrir a Bíblia em capítulo tal, versículo tal. Só nessas horas. E querem ter todas as dracmas, querem ter uma vida abençoada, querem exigir de Deus que Deus os abençoe. Será que vão conseguir? Até onde eu entendo, isso é bem difícil. Nós temos que ter o hábito de ler a palavra do Senhor, porque ela é a luz, ela é a candeia que nós acendemos todos os dias para restaurar as dracmas que nos faltam. Nós vemos que a luz também é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui nos diz, em João 8, versículo 12, diz que Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Além da palavra de Deus ser a luz, o próprio Senhor Jesus diz que Ele é a luz do mundo, e quem tem Ele não andará em trevas. Muitas vezes está faltando essa luz na nossa vida, está faltando nós buscarmos o Senhor Jesus, acendermos essa candeia no nosso lar, termos um relacionamento diário com Ele. Amados, o mais interessante do Senhor Jesus é que Ele nos permite esse relacionamento, esse contato. E quanto mais nós falamos com Ele, quanto mais nós ouvimos a sua voz, mais intimidade nós temos com Ele. Assim como é nos relacionamentos pessoais, assim como são nos relacionamentos entre qualquer um de nós. Aqui o irmão, acho que eu vi ele 1 ou 2 vezes só. Nós temos um certo relacionamento. Alguém que hoje é a primeira vez que eu estou vendo, um relacionamento um pouco menor. A Ira, que já me conhece desde a barriga da minha mãe, é outro relacionamento. Com Deus é da mesma forma, mano. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais ele se aproxima de nós. Quanto mais nós estamos perto do Senhor Jesus, mais perto ele está de nós. Quanto mais nós acendemos essa candeia no nosso lar, mais a luz brilha nas nossas vidas. Eu vejo uma terceira luz, uma terceira candeia que nós devemos acender nas nossas vidas. A palavra nos diz que nós, crentes, salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não simplesmente somos, mas temos o dever de ser luz. Olha só que a palavra de Deus nos fala em Mateus 5, versículo 14 e versículo 16: vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amados, eu e você temos a responsabilidade de sermos luz. A palavra, versículo anterior aqui, no versículo 12, 13, nos fala que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para que serve? Se a luz não estiver brilhando, para que serve? Para nada. Se nós, como cristãos, não tivermos a luz do Senhor em nossas vidas, nós vamos servir para quê? Nós vamos ser, amados, meros religiosos. Nós vamos estar praticando uma religião morta, uma religião fria. Nós vamos simplesmente vir a um lugar, cantar algumas canções, até ler alguns textos bíblicos, mas isso não vai produzir efeito nenhum nas nossas vidas. É
mulher para restaurar, para achar a dracma perdida foi o quê? Alguém lembra aí? Acender a candeia. Tem uma segunda atitude ainda, que é varrer a casa. E o que será que tem nos impedido nesses dias de alcançar as dracmas que nós temos perdido nos nossos lares? O que será que tem nos? O que será que tem nos impedido de achar essas dracmas? O que será que tem nos separado dessas dracmas? Nós temos que, para nós varrermos a casa, é necessário nós retirarmos algumas coisas. E o mais interessante, que Deus não aceita a tapiação, pastor. Para achar a 10ª dracma, não adianta a gente varrer a sujeira para debaixo do tapete. Não adianta. A gente corre o risco de jogar a dracma para debaixo do tapete também. Se nós fizermos isso, nós precisamos tirar toda a sujeira para fora, todo o entulho para fora, tudo aquilo que nos impede de achar a dracma tem que ir para fora. Nós temos que buscar uma vida de santidade. A palavra do Senhor no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 7, nos diz: Portanto, santificai-vos, sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, em referência a esse texto, nos diz: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que buscar a santidade de Deus, buscar a santidade de Deus, amados, no nosso lar, no nosso relacionamento com as pessoas, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com todos. Vigiar. Vigiar. Acredito que às vezes falta em nós cristãos aprendemos a vigiar um pouco mais, a sermos tardios em falar, a não sermos dados pelas emoções, a não andar por vista, mas andar pela fé. Ao varrer a casa, eu entendo que além de nós buscarmos a santidade, uma das coisas que essa varrida nos proporciona é buscar o amor, buscar restaurar o amor que outrora estava presente. A palavra do Senhor, o grande apóstolo Paulo, que escreveu aos irmãos de Éfeso, capítulo 5, versículo 33, nos diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Amados, quantas vezes nós temos falta disso? Quantas vezes? E eu digo isso até mesmo nas lideranças, amados. Algum tempo atrás, sofri uma perda terrível por causa disso. Meu pai era bispo de um ministério, possuía várias igrejas. Infelizmente, sempre priorizou a obra, sempre esqueceu a família. Hoje, não tem nem obra, nem família. É triste. Infelizmente, às vezes até mesmo a igreja, se nós não tomarmos cuidado, desvirtua a nossa família. Até mesmo a igreja desvirtua as dracmas que deveriam estar presentes no nosso lar. E nós temos que buscar diligentemente, todo instante, a todo custo, que as nossas dracmas sejam permanecidas, que as nossas dracmas estejam inabaláveis, estejam fiéis, para que quando o noivo voltar, nós tenhamos em nossa testa todas as dracmas. Quando o noivo voltar, nós tenhamos em nossa testa todas as dracmas, que nenhuma se ache em falta, para que Ele possa ver a nossa fidelidade para com Ele. E nós vemos ainda, em varrer a casa, a comunhão. A comunhão entre nós, irmãos, a comunhão
andado tão escasso, irmãos. Hoje, infelizmente, nós vivemos em um tempo onde tudo se tornou virtual, onde as famílias, quando se reúnem para almoçar, para jantar junto, está cada um com o celular na mão, WhatsApp. As famílias, quando se reúnem em uma sala, ao invés de ter um diálogo, estão na frente de uma televisão, na frente de um computador. Essa semana eu até fiquei sabendo que tinha um filho, pastor, que conseguiu encontrar a mãe depois de 4 anos. Sabia? Cortaram o WhatsApp e descobriu que tinha uma mãe. O Luiz cortou o WhatsApp esses dias aí, semana agora. Descobriu, achou a mãe. A gente tinha 4 anos que não via a mãe dele, olha só. E por incrível que pareça, morava na mesma casa. Olha só que interessante. E infelizmente isso tem se tornado comum. E quantas vezes nós priorizamos essas facilidades que o mundo nos traz? Priorizamos o WhatsApp, priorizamos o Facebook, priorizamos a televisão e esquecemos dos nossos filhos que estão ao nosso lado. Esquecemos da nossa esposa, do nosso esposo que está do nosso lado, da nossa mãe, das pessoas da nossa família que estão do nosso lado. Para nós varrermos a casa, é necessário nós restaurarmos essas ligações. É necessário nós restaurarmos essa comunhão. É necessário nós nos importarmos uns com os outros, a conversarmos uns com os outros, a abraçarmos mais uns aos outros, a beijarmos mais uns aos outros, a termos prazer de ter comunhão uns com os outros, de estar na casa de Deus. O salmista aqui em Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que nós temos tido alegria? Será que nós temos tido prazer esses dias de buscar o Senhor? De varrer a casa? Porque buscar o Senhor é uma das coisas que talvez fosse uma das certas da vassourinha ali para limpar a casa, para varrer a casa. Eu disse que essa mulher, para restaurar aquela 10ª dracma, para conseguir encontrar aquela 10ª dracma, ela precisou de 3 passos. O primeiro qual foi? Acender a luz. O segundo, varrer a casa. E o terceiro, buscar diligentemente, procurar com insistência, procurar com vontade, buscar com vontade, amados, porque tem gente também que não tem vontade de buscar, não, pastor. Tem gente que está numa vida ruim, tem gente que está numa vida miserável, mas não quer mudar. Já viu aquele tipo de gente que chega assim: ô pastor, ora por mim, pastor, estou desempregado. Mas aí o cara dorme até 3 horas da tarde, não quer procurar serviço, não quer fazer nada. Aqui eu sei que não tem desse tipo, eu conheço tudo aí. Ai, pastor, ora no meu casamento, pastor, meu casamento está indo pro saco e tal. Mas aí o marido chega em casa, a mulher quer atacar pedra na cabeça dele, dá panelada nele. Você está achando que vida de pastor é fácil, né, irmãos? A gente pega uns negócios bem esquisitos. Ainda bem que aqui com o pastor César é tudo abençoado, mas os meus lá, pastor, tem uns bem rebeldes aqui. A gente precisa de pegar assim, bem pelo chifre o negócio. Mas amados, a palavra do Senhor no livro Jeremias, capítulo 29, versículo 3, hoje diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares. De quê? Só o pastor César sabe. De quê? Todo o vosso coração. Buscar diligentemente é buscarmos com todo o nosso coração, é buscarmos com toda a nossa força, é buscarmos com vontade de alcançarmos aquilo. Se aquela mulher não tivesse buscado com todas as suas forças, se aquela mulher não tivesse buscado diligentemente, não tivesse buscado com vontade, você acha que ela teria encontrado aquela dracma? Jamais. Talvez ela tivesse varrido a casa inteira, mas tivesse esquecido um cantinho de varrer, era justamente onde estava a dracma. Não tinha chave. Amados,
naquela época não era barato, né? Se fosse nos nossos dias, a energia elétrica também não está barata, então teve que gastar energia para encontrar, teve que gastar a vassoura, tempo, e muitas vezes nós queremos restaurar a dracma sem gastar nada. Nós queremos um gênio da lâmpada. Crente é mestre em buscar um gênio da lâmpada, pastor. Eu não sei se aqui tem uns assim, mas geralmente o camarada passa a semana inteira fazendo tudo de errado, pegando, mas que aí chega no domingo, ele quer esfregar o gênio da lâmpada. Chega o pastor, chega para a irmã, pastor, ora para mim aqui, para que Deus me abençoe, para que Deus me dê um carro, para que Deus me dê uma casa, para que Deus me dê um emprego, para que Deus restaure minha família. Querem o gênio da lâmpada, mas não querem pagar nenhum preço. Não estão dispostos a orar, a levantar de madrugada, a ir para o monte, não está disposto a ler a palavra de Deus, não está disposto a jejuar, não é fiel ao dízimo das ofertas, não está disposto a pagar absolutamente nada, a gastar nada, e quer receber. Você sabe quando que essa pessoa vai receber? Nunca. Nós temos que estar dispostos a pagar o preço, a buscar com vontade, a fazer o que for necessário. Nós temos que estar também confiantes que nós iremos encontrar. Nós temos que buscar com fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. A palavra ainda nos fala em Mateus 21, versículo 22, o próprio Senhor Jesus nos fala: tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Tem que crer, mano. Tem que crer. Tem que ter fé. Não adianta buscar a dracma assim, eu vou buscar o que o pastor falou que tem que buscar. Vou tentar restaurar meu casamento que o pastor falou que tem que restaurar. Vou acordar 10 horas da manhã, né, um pouco mais cedo, para buscar o emprego que o pastor falou que tem que ir. Mas, vou ver. Amado, se não tiver fé, nem tenta. Você vai estar perdendo seu tempo. Perdendo o seu tempo, o meu tempo, o tempo do pastor ainda. Busque com fé. Busque crendo que você já alcançou. Porque a fé é isso. É ter a certeza, a convicção daquilo que você está esperando. É a certeza, a convicção daquilo que você ainda não consegue nem enxergar, nem ver. É se apropriar de algo que ainda está no mundo espiritual para o mundo natural. E para nós encerrarmos, terceira coisa que eu acredito que é fundamental para nós buscarmos diligentemente é entendermos que nós devemos buscar enquanto se pode achar. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 55 versículo 6 nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amado, existe um tempo para buscar a dracma. Você não tem todo o tempo do mundo disponível para você encontrar a 10ª dracma. Assim como você também não tem todo o tempo do mundo disponível para você buscar a Deus. Tem tempo. E quando esse tempo acaba, acabou. Não espere esse tempo acabar, amados, pelo amor de Deus. Não espere esse tempo acabar para que você vá em busca da dracma perdida, para que você vá tentar restaurar a sua família, para que você vá tentar restaurar o seu casamento, para que você vá tentar restaurar a relação com o seu filho, com a sua mãe, com quem quer que seja. Não espera, porque o tempo é cruel, o tempo é determinado para todos. Quando a gente vai a algum velório e a gente vê aquelas pessoas que estão mais desesperadas, aquelas que gritam mais alto, que choram com o choro mais doído, geralmente são aqueles que a pessoa partiu e ele não teve a chance de se consertar. Na maioria
muitas vezes. São pessoas que deixaram de passar o tempo. Ah, não, um dia eu conserto, um dia eu peço perdão, um dia eu volto. Só que a gente não é senhor do tempo. A gente não sabe quanto tempo a gente tem disponível. E, infelizmente, esse tempo às vezes pode ser muito tarde. Por isso, amado, se tem alguma dracma da sua família que tem sido perdida nesses dias, não espere não. Ah não, pastor, mas foi o outro que errou comigo. É necessário nós fazermos uma análise, né, das dracmas que nós perdemos durante esse ano, das pessoas que são importantes para nós, em que nós rompemos relacionamento, e buscarmos diligentemente encontrarmos a mesma dracma. Eu não sei qual dracma você perdeu nesses dias, mas o Espírito Santo de Deus sabe, e que Ele possa completar essa palavra no seu coração, que Ele possa te dar a motivação correta em você acender a candeia dentro do seu lar, em você varrer com cuidado até encontrar essa dracma, buscar com diligência, buscar com cuidado, procurar com carinho, com zelo, até encontrar essa dracma. E eu tenho certeza que em breve nós nos alegraremos juntos